Em que situações nós podemos ter cargas combinadas? Imagine o seguinte, podemos ter aqui um exemplo mais, de um exemplo mais simples para o exemplo mais complexo. Por exemplo, aqui você tem uma barra. Essa barra ela tem uma curva aqui de 90 graus. Na extremidade da barra está sendo aplicada duas cargas, uma carga de 800 e uma carga de 500. Cada carga aqui vai ser responsável por um estado de tensões, uma determinada seção da barra, digamos aqui, que passa pelo ponto A. Analisando a carga de 800, se você verificar o que ela causa aqui na seção transversal do ponto A, você vai perceber que ela vai causar aqui torção, né? Ela vai causar torque, ela vai também causar força de cisalhamento, porque ela está numa direção paralela à seção transversal, ali no ponto A. Okay? Então, ela tem pelo menos aí dois esforços, né? Ela vai causar um esforço de torque e um esforço de cisalhamento. Se nós considerarmos também que ela está a 10 centímetros na direção Y do ponto A, aqui da seção transversal do ponto A, nós podemos também considerar que ela causa aqui flexão. Ela vai causar uma rotação da seção transversal em torno da linha neutra, que é paralela ao eixo X. Certo? Vai rotacionar a seção em torno do eixo X. Então, temos aí três esforços causados pela carga de 800, né? Torque, força de cisalhamento e momento fletor. Agora, a carga de 500. A carga de 500, ela está numa direção paralela à direção normal aqui da seção transversal, né? Então, ela vai causar força normal, vai causar tração, concorda? Se você colocar aqui uma carga de 500 aplicada na extremidade da barra, essa carga também vai causar tração ali na seção transversal do ponto A. Só que ela não está aplicada exatamente no centroide da seção, ela está aqui a 14 centímetros do centro. Então, ela também vai causar aqui rotação, só que em torno da direção Z, certo? Em torno da linha que é paralela ao eixo Z, aqui da linha da seção transversal paralela ao eixo Z, vai haver uma tendência de giro ali, né? Uma flexão, uma rotação da seção em torno do eixo vertical. Então, nós temos dois esforços sendo causados, né, pela carga de 500. Força normal, de tração, e momento fletor em torno do eixo vertical, aí, né, flexão. Então, nós vimos aí que essas duas cargas seriam responsáveis por 5 esforços diferentes, né? Cada esforço desses vai causar um estado de tensões no ponto A, um estado de tensões diferente no ponto A. Então, nós vamos fazer o seguinte, para analisar o estado de tensões resultante, nós vamos fazer a superposição de cada um desses estados de tensões causados pelas cargas de 800 e 500, né? Vamos fazer a superposição, vamos somar os esforços normais, de tensões normais causadas por força normal e por momento fletor. E vamos somar os esforços, as tensões de cisalhamento causadas pelos esforços de cisalhamento e torção. Tanto a força cortante quanto o torque causam tensões de cisalhamento na seção, né? Então, a ideia, ao se falar de cargas combinadas, é de se fazer uma análise de cada carga independentemente, verificar qual o tipo de tensão que ela provoca no material, né? E depois disso, fazemos aí a superposição, fazemos a combinação, né, de todas essas tensões causadas por essas cargas. Então, como objetivos da aula, nós vamos aí relembrar todas as fórmulas que já vimos até aqui, né, para cálculo de tensões normais ou tensões de cisalhamento, sejam elas por momentos fletores, esforços normais, torção, cisalhamento ou até mesmo vasos de pressão.
Vamos aproveitar aqui e fazer uma revisão de todos esses conceitos que foram vistos até aqui. Depois disso, então, para fazer essa superposição, vamos ter que identificar os esforços internos. Quais são os esforços internos? Podem ser momentos vetores, podem ser forças normais, podem ser forças cisalhantes, podem ser momentos torsores, torção. Então, vamos identificar todos os esforços internos causados pelas cargas, né? E a partir desses esforços atuantes, vamos calcular as tensões associadas a elas, né? Cada esforço vai causar um tipo de tensão no material. Se for força normal, vai ser tensão normal. Se for momento vetor, vai ser também tensão normal. Só que uma tensão normal variável, né, ao longo da altura da seção. Se for força de cisalhamento, a força de cisalhamento causa tensão de cisalhamento. Momento de torque causa tensão de cisalhamento. Então, nós vamos calcular essas tensões associadas a esses esforços e depois vamos fazer a superposição delas e determinar um estado de tensões resultante em um determinado ponto do material. Esse estado de tensões vai ter uma representação que nós vamos usar como sendo um cubo, né? Um elemento do material vai ser representado por um cubo. Um cubo que representaria ali um ponto infinitesimal dentro do material. As faces desse cubo nós usamos para a representação das tensões, né? Então, exemplos de cargas combinadas. Eu já passei para vocês um deles, né? Por exemplo, um suporte metálico como esse aqui. Ele está sujeito aí a uma carga de tração, uma força externa P está sendo aplicada no suporte. Na seção transversal, aqui no meio do suporte, você tem aqui um contorno retangular. A seção transversal aqui teria uma área retangular, né? Veja que o centroide desta área retangular, aqui nesse corte AA, ele está distante da reta que é a reta base, onde estão aí colocadas as direções das duas cargas P, né? A carga P, podemos assim considerar como sendo uma só, né? A carga P aqui está colocada numa direção que não passa pelo centro desta área da seção transversal. O que isso implica? Isso implica que você vai ter aqui uma excentricidade da carga em relação à área considerada na seção. Essa excentricidade vai causar uma tendência de rotação da seção em relação ao seu centroide, em relação à sua linha neutra. Para exemplificar isso, considerem que esse suporte aqui esteja aí na situação deformada. Deixa eu aqui fazer um desenho. Então, digamos aqui que o suporte seja deformado pela carga P, né? Então, nós teríamos uma coisa mais ou menos assim, concorda? Exagerando um pouco essa deformação, né? Então, teríamos aqui um suporte deformado. Certo? Olhando aqui para o corte da seção AA, nós vamos verificar que... Deixa eu melhorar esse corte aqui. Então, corte vertical aqui, onde passa o plano A minúsculo, né? Verifique o seguinte, que na parte de baixo desse plano que corta a seção aí, nós vamos ter uma
tendência de compressão do material, certo? O material aqui vai estar comprimido. Na parte de cima, o material vai estar tracionado. Conseguem perceber isso, né? Então, por que que acontece? Existe aqui um alongamento na parte de cima e um encurtamento na parte de baixo, certo? Então, você verifica aqui que, para que haja aqui alongamento e encurtamento na mesma seção transversal, existe aí uma variação das tensões normais, né? Você pegar aqui, fazer aqui um corte. Agora, não estou desenhando ele deformado, tá? Se eu representar aqui fizer aqui um corte passando pela seção AA, e fizer um diagrama de variação de tensões, aonde tem alongamento, eu tenho tensão de tração, né? Deixa eu fazer de novo esse desenho aqui, que ficou pequeno. Então, digamos aqui que eu tenho aqui um corte da seção transversal aqui, certo? Aonde tem alongamento, a parte superior, eu vou ter tensões de tração. Aonde tem encurtamento, eu vou ter tensões de compressão. Então, para que haja tensão de tração na parte superior, no ponto aqui de cima, né? E tensões de compressão no ponto inferior, deve existir aqui uma variação dessas tensões, né? As tensões estão variando linearmente. Desde o seu valor máximo, está difícil dizer, desde o seu valor máximo até o valor mínimo, aqui que estaria aqui na linha neutra, né? Até zero. Então, aqui no meio da altura da seção transversal, eu teria aqui a linha neutra. Aqui eu teria a linha neutra. Opa, está difícil. Desenhar no PowerPoint é difícil. Só um minutinho. Vou colocar aqui a caneta novamente. Então, aqui no meio da altura da seção transversal, eu tenho aqui a linha neutra. Aqui, né? Na linha neutra, a tensão é nula, é zero. Abaixo da linha neutra, eu tenho compressão. Então, aqui, da linha neutra para baixo, tem uma variação também linear de tensões de compressão, né? As tensões vão aumentando, só que agora comprimindo a seção transversal, né? Até um valor máximo. Então, aqui eu tenho tensão de compressão e em cima eu tenho tensão de tração. A variação também acontece aqui nas tensões de tração. Vão aumentando, aumentando até atingir o valor máximo no topo da seção, né? A seção transversal vai ser retângulo aqui. A linha neutra corta a seção bem na metade da altura aqui, ó, né? Aqui eu tenho a linha neutra. Certo? Então, junto com essas tensões causadas pela excentricidade da carga, que vai causar aqui um momento fletor, esse momento vai comprimir em cima e tracionar embaixo, né? Esse momento nessa direção aqui. Vai causar compressão embaixo da linha neutra e tração acima da linha neutra, né? Junto com esse esforço do momento fletor, eu também tenho um esforço de força normal, de tração, né? Então, eu vou combinar esse estado de tensões causado pelo momento fletor, que teria essa direção aqui, né? Eu vou combinar com o estado de tensões causado pelo esforço de tração. Então, o esforço de tração, desenhando a mesma seção transversal, né? Eu teria aqui na seção, nesta área da seção transversal do corte A aqui, um perfil de tensões de tração causadas pela força normal. Essas tensões de tração não têm variação, são tensões constantes. Então, essas tensões aqui são tensões de tração, né, causadas pela força normal. Recapitulando, as tensões causadas pela força normal
são calculadas dividindo a força normal pela área. Então, seria uma tensão média, né? Essa força normal pode ser de tração ou compressão. Agora, momentos vetores, a tensão causada por momentos vetores vai obedecer aí a fórmula da flexão. Talvez vocês se lembrem, no semestre passado, a tensão provocada pelo momento fletor é igual ao produto do momento fletor pela distância até a linha neutra, né, dividido pelo momento de inércia. Aqui é a fórmula da flexão. Da flexão. Ok? Daqui a pouco a gente vai resolver esse problema aqui mais detalhadamente, né? Por enquanto, eu vou ficar por aqui. Então, para calcular o perfil de tensões causadas pela força normal, você usa esta fórmula aqui, né? Fórmula das tensões normais, que é na verdade, uma tensão média. Você divide a força normal pela área da seção, né? A área da seção seria essa área aqui, ó, né? De 10 por 50 milímetros. A normal seria a carga que equilibra as forças externas, né? Nós temos que fazer aqui usar aqui o método das seções, né? Considerar aqui a metade dessa estrutura, né? Metade desse suporte, fazer um diagrama de corpo livre aqui, né? Com a metade desse suporte. E na seção transversal, nós colocamos aqui a força normal que equilibra a carga externa P, né? Então, nós temos esse esquema aqui, então, nós temos o seguinte, nós cortamos a seção transversal ali no plano AA, né? Temos aqui a carga P aplicada aqui no suporte, né? A carga P aplicada aqui. Ficou bom assim, vou fazer de novo. Temos aqui a carga P aplicada nesse ponto do suporte. E temos aqui uma força normal de tração equilibrando essa carga P, né? Usando aqui a equação de equilíbrio, que é a soma das forças verticais igual a zero, né? Desculpe, forças horizontais na direção x, no caso, força somatória das forças em x igual a zero, nós teríamos menos P mais N igual a zero, ou seja, o N seria igual a P, né? Com o valor de N, nós calculamos aí a tensão normal, que teria esse perfil de tensões constantes, né? Tensão normal causada pela força normal N seria a própria força normal dividida pela área da seção. Para momentos fletores, nós vamos aqui considerar o somatório dos momentos, né? Então, nós teríamos a força normal e teríamos também o momento fletor aqui, como a carga está excêntrica, a carga P não está passando pelo centroide da seção do corte aqui, do suporte, nós temos aqui um momento fletor, considerando só o momento fletor agora, né? Na seção transversal, esse momento fletor estaria equilibrando o momento causado pela carga P em relação ao centro da seção aqui, a linha neutra da seção, né? Então, teríamos aí o somatório de momentos, né, igual a zero. E obtemos aí, a partir do equilíbrio, o valor do momento fletor. Então, o somatório de momentos igual a zero. Teríamos o momento causado pela carga P, que seria P vezes a distância até a linha neutra da seção, aqui, ó, né? Vou chamar essa distância de D. Então, eu teria P vezes a distância D, que teria aí um sinal positivo, que é o momento anti-horário, né? Como convenção, a gente usa momentos anti-horários representados com sinal positivo, né?
Momentos anti-horários com sinal positivo. E momentos horários com sinal negativo. P vezes D causa aqui uma rotação no sentido horário, anti-horário. Então, seria com sinal positivo. P vezes D é o momento causado pela carga P, menos o momento M, que é o momento resistente, que acontece na seção, igual a zero, né? Então, daí eu tenho o valor do momento, que seria P vezes D. Com esse momento, eu calculo aqui a tensão máxima de tração ou de compressão, né? Que vai causar, que vai acontecer aqui ao longo da seção transversal. Esse caso aqui já comentamos há pouco, né? Vamos ter aqui 5 esforços atuando aqui na seção transversal do ponto A. 3 esforços causados pela carga de 800 e 2 esforços causados pela carga de 500, né? A carga de 800 vai causar torque, vai causar força cisalhante e vai causar momento fletor em torno do eixo horizontal que passa ali na linha neutra, que passa ali no centroide da seção, né? A carga de 500 vai causar força normal de tração e vai causar momento fletor em torno do eixo vertical. Nesse outro caso aqui, nós temos um teleférico, né? Se fôssemos analisar aqui a seção na barra BA, certo? A barra BA aqui tem o seu eixo passando pelo centro de gravidade da gôndola. Todo o peso da gôndola e dos passageiros pode ser representado por uma força vertical aplicada bem no centro aqui, bem no centro de massa, ponto G, né? Então, eu teria aí o peso, a carga P, o peso total da gôndola, né? Se eu considerar aqui a barra AB, eu vou observar que o eixo da barra B está coincidindo com o ponto de aplicação da carga. Então, não tenho aqui excentricidade, né? A força P está aplicada bem no centroide da seção transversal da barra B. Só vou ter força normal, como esforço atuando aí, né? Na barra B. Agora, se eu analisar a barra DC tem o seu centroide distante de 375 milímetros em relação ao ponto de aplicação da carga. Estão observando isso? Eu tenho aqui uma distância do ponto do centro da seção transversal aqui. O centro da seção transversal está distante de 375 milímetros do ponto de aplicação da carga. Então, isso aqui é uma excentricidade que vai causar aqui momento fletor na seção. Então, para determinar a tensão de uma seção transversal no trecho DC desta barra, eu vou ter que considerar aí a superposição do perfil de tensões causados pelo momento fletor e do perfil de tensões causados pela força normal, né? Então, aqui eu vou ter, representando aqui a barra, né? Eu vou ter força normal. Deixa eu fazer um corte de baixo para cima, fica melhor. Então, considerando aqui um corte da barra ali do trecho CD, né? Eu vou ter aqui força normal, equilibrando a carga P. E vou ter também um momento fletor. Se você perceber aqui o tipo de deformação que essa barra vai estar sujeita, ela vai ter uma tendência de entortar assim, né? Olha de novo aqui. Ela tem uma tendência de entortar assim. Então, você vai ter compressão na parte esquerda. Compressão, não, é melhor. Alongamento na parte esquerda aqui, né? E encurtamento na parte direita. Para que exista esse tipo de deformação, o momento fletor tem que estar assim, né? Então, esse momento vai equilibrar
a flexão causada pela carga P, que é excêntrica ao centro da seção, né? O centro da seção está aqui, ó. Seção transversal disso aqui poderia ser um retângulo, né? Seção transversal desta barra, certo? Então, você vai ter o eixo em torno do qual a barra vai sofrer flexão, que seria o eixo vertical nesse caso. O eixo vertical. A barra vai sofrer compressão do lado direito, nesta área aqui do lado direito da linha neutra, que está agora na vertical, e tração do lado esquerdo, né? Aqui é compressão. E do outro lado, tração. E do outro lado vai ser tração. Então, mais um exemplo aqui, antes de a gente avançar. Temos aqui uma placa instalada num poste. Essa placa está submetida a uma carga de vento, uma carga distribuída de vento. Se fôssemos analisar os esforços que acontecem aqui numa seção qualquer desse poste, desse suporte aqui, né, que segura esta placa. Então, esse suporte, ele é constituído por um tubo, né? A seção do tubo seria essa aqui, seção transversal que passa aqui por esse ponto, né? Seria a seção de um cilindro. O esforço de vento causaria que tipo de esforços na seção transversal? O esforço de vento vai ter uma resultante que estaria representada por uma força concentrada aplicada bem no centro da placa, né? Eu teria aqui a resultante devido ao vento, R índice V. Essa resultante R índice V não está passando pelo centro da seção transversal aqui, né? O centro da seção transversal estaria aqui nesse ponto. Ok? Estaria distante aqui a uma distância de, digamos, 1,8, né? Que vai de 3, aqui do eixo X até a metade da largura da placa. Então, eu teria aqui uma distância de 1,8. Né? Então, essa distância da carga em relação ao centro vai causar aqui um torque, né? Uma tendência de giro em torno do centro. Então, vai ter uma torção aqui na seção transversal. Junto com a torção, também vai ter uma flexão, porque se eu considerar aqui o ponto de aplicação da carga, da resultante, em relação à seção transversal, eu também vou verificar que existe aqui uma distância, né? Uma distância vertical, que seria de 0,9 mais a metade de 1,8, metade da altura da placa, né? Então, 0,9 mais 0,9 seria 1,8 também, né? Então, essa distância aqui, ela vai causar uma tendência de giro da seção transversal em torno do eixo que está paralelo ao eixo Z, esse eixo, né? A seção transversal vai ter um giro causado pela excentricidade da resultante em relação ao centro de gravidade, ao centro da área da seção aqui, que está no centro do círculo, né? Então, aqui a área compreendida aqui pelo ponto E, né? Onde se encontra aqui o ponto E, vai estar comprimida. E a área aqui, onde se encontra o ponto D, vai estar tracionada. Então, por causa dessa tendência de giro da seção causada pela excentricidade da carga R índice V. Então, nós identificamos já dois esforços diferentes, né? Vai ter torção, vai ter momento fletor, vai ter o que também? Essa carga, essa resultante do vento, ela está paralela à seção transversal, então vai ter uma tendência de cisalhamento, né?
uma tendência de corte. Então, vai ter também tensão de cisalhamento. Então, vão acontecer nessa seção transversal, identificamos aí 3 esforços, né? Torque, momento fletor e força cisalhante, ou força cortante. Cada esforço desse vai causar um tipo de tensão diferente. O torque vai causar o quê? Que tipo de tensões a torção causa no material? Quem saberia? Que tipo de tensão o esforço de torção causa no material? Alguém lembra? Lá no semestre passado? Se eu aplico um torque, uma torção, uma barra, que tipo de tensão vai acontecer ali na seção transversal da barra? Quero saber de vocês aí, quero testar vocês, que nível de conhecimento que vocês estão trazendo aí do semestre passado. Torção causa que tipo de tensão no material? Quem sabe? Ninguém aí vai salvar a turma? Paulo Henrique, você que está com o microfone aberto aí. Que tipo de tensão a torção causa no material? Fechou porque não sabe, né? Bem, o que é? Momento. O torque é torção, né? Que tipo de tensão ele causa? Tensão de cisalhamento. Tá? Tensão de cisalhamento, representado pela letra tal aqui. Então, nós temos a fórmula da torção, que nos dá o valor da tensão de cisalhamento em função do torque, né? A fórmula da torção é torque vezes o raio interno, dividido pelo momento polar de inércia. É muito parecido com a fórmula da flexão, só que ao invés de momento fletor eu tenho torque, e ao invés do momento de inércia eu tenho aqui o momento polar de inércia, né? O momento polar de inércia para uma seção circular é πr a quarta sobre πr a quarta sobre deixa eu me lembrar, πr a quarta sobre 2. Ok? Se eu não me engano, né? πr a quarta sobre 2. Lembrando aqui, né? Força de cisalhamento, torção, πr a quarta sobre 2. Está aqui, momento polar de inércia. Então, a tensão de cisalhamento vai ser o torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia. Que tipo de tensão o momento fletor provoca? Agora, falando do momento fletor. Que tipo de tensão o momento fletor provoca na seção transversal? Acabamos de falar, né? Tensão normal, representada pela letra sigma. Para determinar o valor da tensão normal, é o produto do momento pela distância até a fibra considerada aí, né? Fibra tracionada ou comprimida, em relação à linha neutra, dividido pelo momento de inércia. E força cortante? Que tipo de tensão a força cortante provoca no material? Tensão de cisalhamento também, né? Seria a força de cisalhamento vezes o momento de primeira ordem, dividido pelo momento de inércia, vezes a espessura da seção. O ponto onde estamos avaliando a tensão, né? A largura da seção, né? Então, isso aqui é a fórmula
do cisalhamento que vimos agora nas aulas passadas, né? Então, identificamos aqui 3 esforços, né, que vão acontecer aqui na seção transversal devido a uma única carga, né? O esforço do vento vai causar torção, vai causar flexão, força de cisalhamento, né? E se eu fosse considerar o peso da placa, se eu tivesse aqui a placa tendo uma carga gravitacional para baixo, né, eu teria também compressão e também uma flexão em torno do outro eixo, do eixo que passa aqui pelos pontos E e D, né? Essa carga aqui causaria aqui uma flexão em torno do eixo ED aqui. Teria compressão no ponto F e tração no ponto C. Certo? Então, esse tipo de análise aqui nós vamos fazer nos problemas desse capítulo, ok? Nós vamos identificar os esforços, calcular as tensões e fazer a superposição dessas tensões para obter um estado de tensões resultante. Então, qual que será aí o passo a passo, né? Primeira coisa, nós, usando o método das seções, fazemos um corte na estrutura, passamos um plano cortando a estrutura e descartamos uma parte da estrutura e no lugar dela colocamos os esforços internos, conforme está mostrado aqui, ó, né? Então, devido às cargas externas aplicadas na estrutura, eu vou ter esforços internos equilibrando essas cargas externas, né? Então, nesse caso aqui, vamos colocar aí momento fletor, força normal, força de cisalhamento. Então, aqui, força de cisalhamento V, momento fletor M, força normal N, né? Sempre usando aí uma convenção positiva de sinais. Para momento fletor, convenção de momento positivo é sempre essa aqui, ó. Momento comprimindo acima e tracionando abaixo. Isso aqui é o momento positivo. Comprimindo em cima e tracionando embaixo. Então, aqui na seção eu teria a linha neutra. Um ponto aqui interno na seção, né? Eu teria aí a linha neutra. Momento comprimindo acima e tracionando embaixo é o momento positivo. Para a força cortante, qual é a convenção positiva de sinais? Então, se tiver um corte, considerar a estrutura do corte para a esquerda, o momento positivo vai ser esse aqui, para baixo. Se eu tiver um corte da seção para a direita, o momento positivo vai ser para cima. Desculpe, o cortante positivo vai ser para cima. Tá? Então, esse aí é o sinal do cortante positivo. Para baixo, à esquerda, e para cima, à direita. Certo? Para a gente memorizar melhor, o cortante vai estar sempre rotacionando a seção no sentido horário. Tá? Então, para rotacionar a seção aqui no sentido horário, ele tem que estar para baixo. Né? Aqui nessa outra situação, para ele rotacionar a seção no sentido horário, ele tem que estar para cima. E força normal sempre no sentido positivo de tração. Força normal sempre tracionando. Ó. A normal positiva vai estar sempre tracionando a seção. Então, a princípio, vamos colocar os esforços internos de acordo com essas convenções. Aí nós equilibramos as forças, né? Equilibramos aí na direção considerada, se for direção Y, colocamos a força cortante na direção Y. Colocamos as forças normais na direção X, né? E equilibramos com as forças externas. Se for momento fletor, seria o equilíbrio de momentos, né? Se o momento resultante das equações de equilíbrio for resultar no valor negativo para os esforços, simplesmente invertemos o sentido do esforço considerado. Daqui a pouco a gente vê isso. Então, recapitulando, o que é tensão normal média?
é a razão entre a força normal e a área da seção transversal. Ela pode ser positiva quando for de tração, né? Tração é positiva. E quando for de compressão, é negativa. É negativo. Tensão de cisalhamento causada pela força cortante. É o assunto que está mais fresco aí na nossa mente, né? Que é a fórmula do cisalhamento, certo? Então, para determinar aí a tensão de cisalhamento, precisamos do valor da força de cisalhamento, do momento de área, o que aqui é o produto da área pela distância até a linha neutra, né? Por isso que é por isso que é chamado momento de uma área, momento de primeira ordem, né? Dividido pelo momento de inércia da seção e pela largura da seção no ponto em que estamos considerando a tensão de cisalhamento. Isso que a gente viu há pouco. A variação da tensão de cisalhamento é não linear. Ela vai aqui ter um perfil parabólico, uma seção retangular, né? Momento fletor. Nós usamos aqui a fórmula da flexão. Recapitulando, isso aqui foi assunto do semestre passado, né? Fórmula da flexão. Quando que acontece flexão? Quando você tem uma carga, uma força externa, que não passa pelo centroide da seção. Existe uma excentricidade em relação ao centroide da seção. O caso do suporte que vimos há pouco, né? O suporte lá tinha essa configuração aqui, né? Então, para uma seção transversal nesta posição do suporte, eu teria aqui um momento fletor, né? O centroide da seção aqui não está coincidindo com a reta base aqui que contém as cargas de tração, né? Então, nessa situação aqui, eu vou ter uma excentricidade. O momento interno aqui, causado por essa força excêntrica, como vimos há pouco, ele vai tracionar em cima e comprimir embaixo, então vai ter essa direção aqui, né? Esse momento vai ser igual a KHP vezes a distância até a linha neutra. P vezes D. Determinado o valor do momento, nós calculamos a tensão máxima, né? Que vai acontecer no ponto mais distante da linha neutra. Então, eu vou ter um perfil de tensões com variação linear. Estão vendo aqui, ó? Nesse caso aqui, o momento estaria comprimindo em cima, né? O momento teria esse sentido aqui. Teria tensões de compressão acima da linha neutra e tensões de tração abaixo da linha neutra. A tensão máxima estaria no ponto mais afastado da linha neutra, está aqui, no caso, no topo da seção, né? Certo? E é calculado por essa fórmula aqui, que é a fórmula da flexão. Agora a torção, o pessoal que esqueceu, né? A torção causa, na seção transversal, tensões de cisalhamento. Tensões de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento é calculada pela fórmula da torção. Está sendo colocada aqui, ó. Seria o valor do torque. Torque é um esforço interno, né? Torque vezes o raio interno dividido pelo momento polar de inércia. A variação da tensão de cisalhamento causada pelo torque é uma variação linear. Ela é zero no centro e máxima no perímetro da seção circular.
Essa fórmula aqui só vale para seções circulares, certo? Seções circulares. Por isso que temos aqui o momento polar de inércia, certo? Que é função do raio da seção circular. O C aqui seria o raio, né? O raio da seção. Quando é que acontece tensões de, aliás, torque, né? Numa estrutura? Quando você tem uma carga causando na seção uma tendência de giro em torno do seu centro, como na situação que vimos há pouco aqui, ó. A resultante de vento torcendo o suporte cilíndrico aqui, o poste, né? Estou aplicando aqui uma torção. Como é que eu calculo esse torque? Seria a resultante vezes a distância até o centro da seção. No caso aqui é 1,8. Ou ainda, temos a outra situação de torque nessa barra, né? A carga de 800 causando também um torque na seção que contém o ponto A. A tendência de giro em torno do eixo Y. Né? Você empurrar para baixo aqui a extremidade da barra, você vai torcer esse segmento CA, que contém aqui o eixo Y, vai torcer em torno do centro, em torno do eixo Y, né? Tem aqui uma tendência de torção. E esse torque vai ser o quê? Como é que eu calculo esse torque? Vai ser a carga vezes a distância até o centro da seção. 800 vezes 14, nesse caso, né? E por último, a gente viu aí vasos de pressão, né? Vasos de pressão de paredes finas, que foi o assunto da aula passada. Então, temos aí vasos de pressão cilíndricos e esféricos, né? As tensões desenvolvidas nas paredes dos vasos são tensões normais e são calculadas em função dessas equações aqui de baixo. Para vasos cilíndricos, temos tensão circunferencial e tensão longitudinal. Para vasos esféricos, as tensões que ocorrem nas paredes são iguais em quaisquer direções. Então, calculadas essas tensões, fazemos a superposição, que é o quê? A combinação das tensões que acontece num determinado ponto da estrutura. Então, no caso daquela barra que eu comentei há pouco com vocês aqui, que foi o primeiro exemplo que eu comentei com vocês, essa barra aqui. Identificamos aqui 5 esforços, lembram? Cada esforço causando um estado de tensões diferente aqui na seção transversal. Então, vamos ver esses estados de tensão agora aqui. Então, aqueles esforços de 500 e 800 newton, né? Vão causar 5 esforços. Então, estão todos eles aqui, ó. Eu vou ter aqui momento fletor de 8.000 newton centímetro, que vai ser causado pela carga de 800, né? Seria 800 vezes 10, né? Que dá 8.000 newton centímetro. Vou ter também força de cisalhamento de 800 newtons, porque a força de 800 é paralela à seção, então vai causar aqui um esforço de cisalhamento. E também vou ter uma tendência de torque, lembram? Que seria 11.200 newton centímetro, que seria 800 vezes 14. Né? 800 vezes 14, que dá 11.200 newton centímetro. A carga de 500 vai causar força normal de tração, tem o mesmo valor da carga, 500, e vai causar momento fletor em torno do eixo vertical aqui, que é esse momento de 7.000 newton centímetro, né? Momento fletor aqui que vai comprimir do lado direito e tracionar do lado esquerdo. Então, temos aqui as tensões, os 5 estados de tensões causados pelos 5 esforços, né? Força normal causando tensão normal. Aqui, tensão normal constante em todos os pontos da seção. Seria 500 dividido pela área, 500 dividido pela área da seção. Então, vou ter aqui uma tensão de 2,83 megapascais. A força de cisalhamento vai causar tensão de cisalhamento.
Vou usar aqui a fórmula do cisalhamento para calcular a tensão de 6,04 megapascais. Veja aqui que a tensão normal é ortogonal à face do cubo, né? Aqui é um elemento do material, aqui é um ponto do material representado pelo cubo, né? Por um cubo. Então, tensão normal vai estar aqui num vetor ortogonal à face, as faces do cubo, dependendo da direção dela, né? No caso aqui, a direção, se não me engano, a direção Z, né? Y. Então, na direção Y, eu vou ter aqui tensão normal de 2,83 de tração, né? Saindo da face, é tração. Entrando, é compressão. Já a tensão de cisalhamento é representada por vetores paralelos à face do cubo. Lembram que quando a gente estudou tensão de cisalhamento, nós tínhamos tensões em duas direções, né? Na direção horizontal e na direção vertical. Então, representando aqui o plano onde essas tensões se desenvolvem, né? Deixa eu melhorar essa. Fazer aqui uma face desse cubo, né? Então, eu vou ter tensão de cisalhamento na direção vertical, os vetores vão estar paralelos às faces e com sentidos opostos. E vou ter tensão de cisalhamento na direção horizontal. Vetores paralelos às faces opostas, com sentidos opostos também. De modo que eles sempre se encontram nos vértices opostos. Estão vendo aqui, ó? Do lado direito, o vetor está para baixo, embaixo o vetor está para a direita. Eles concorrem num vértice do elemento, né? Os outros vetores também concorrem num vértice do elemento. Então, essa aí é a representação das tensões de cisalhamento. O outro esforço é de momento fletor, né? Tem tensões aqui variáveis, certo? No ponto A tensão é zero. Por quê? Por que a tensão é zero no ponto A aqui? Não tem tensão. Porque o ponto A está na linha neutra, né? Na linha neutra a tensão é zero. Acima da linha neutra a tensão aumenta à medida que as fibras se afastam da linha neutra, as tensões aumentam. À medida que as fibras se aproximam da linha neutra, as tensões tendem para zero, né? Aqui o momento fletor em torno do eixo vertical. Já você no ponto A eu tenho tensão máxima. Que o eixo da linha neutra agora é vertical. Seria esse eixo vertical aqui, né? Então, as fibras mais afastadas da linha neutra têm tensões máximas. O ponto A aqui seria... o ponto mais afastado teria uma tensão máxima, que seria calculada pela fórmula da flexão, né? A tensão no ponto A seria o momento, vezes a distância do ponto A até a linha neutra, dividido pelo momento de inércia. Nesse caso aqui deu 211 megapascais. E por último aqui, o momento, aliás, a tensão de cisalhamento causada pelo torque, que é uma tensão de cisalhamento, igual à da força de cisalhamento aqui, né? Veja que a representação é a mesma. Então, ao fazer aqui a superposição, eu só posso somar tensões de mesma direção, né? Então, eu só posso somar aqui tensões normais com tensões normais, com mesma direção aí. Se elas não tiverem a mesma direção, eu simplesmente faço a superposição das duas, né? No mesmo elemento. E também, tensão de cisalhamento só pode ser somada com tensão de cisalhamento. Não pode ser somada tensão normal com tensão de cisalhamento. Elas podem ser superpostas, mas não somadas. Ok, pessoal? Então, essa seria a teoria. Eu quero agora com vocês resolver alguns problemas envolvendo aí essa teoria, esse assunto que a gente viu. Vamos começar aqui com esse suporte. Esse exercício aqui do teleférico. Aqui é dito que esse teleférico
tem um peso, somado ao peso dos passageiros, de 7,5 kN. Essa carga está aplicada aqui no seu centro de gravidade, aqui embaixo, né? Vou colocar aqui a representação da carga, da força, aplicada no ponto G aqui. Essa carga tem 7.500 newtons. O braço de suspensão aí, que é essa barra, que tem aqui uma curva de 90 graus, na verdade são 4 curvas, né? 3 curvas de 90 graus. Isso é necessário para que o cabo fique alinhado, né? Então, você tem aqui uma roldana, na extremidade E da barra, tem aqui uma roldana que rola por cima de um cabo de aço, né? Para que esse teleférico tenha essa configuração vertical, é preciso que o cabo de aço esteja alinhado com o centro de gravidade do teleférico. Senão, o que vai acontecer? Ele vai ficar inclinado, né? Em vez de ficar na vertical, ele pode ficar inclinado, se você não tiver esse alinhamento do cabo com a reta suporte do peso, do centro de gravidade, né? O peso do teleférico. Então, para que o cabo esteja alinhado, é necessário que se faça essa curvatura, essa barra curva, né? Só que com isso, você vai causar aqui na seção da barra DC uma excentricidade em relação à aplicação da carga, né? Então, nós temos que fazer o dimensionamento desta barra, considerando aí a tensão máxima que vai ser desenvolvida aqui na seção, no trecho DC da barra, né? Então, o que está sendo pedido aí? O braço de suspensão aí tem a área de seção transversal quadrada, 38 por 38. Então, se nós desenhássemos aqui a seção transversal dessa barra, ela teria uma seção de 38 milímetros por 38 milímetros. 38 por 38. Esse braço também está preso por pinos acoplados às suas extremidades, A e E. Então, temos pinos lá, no ponto A e no ponto E, né? Determine a maior tensão de tração desenvolvida nas regiões AB e DC do braço. Na região AB desse braço, nós vamos ter uma barra com seção transversal, aonde o centro da seção coincide com o ponto de aplicação da carga. Então, não existe excentricidade. Então, a seção transversal é esse quadrado ao longo de toda a barra, né? A seção transversal tem aqui um momento de, desculpe, uma linha neutra, né? Vou desenhar aqui, desenhar em vermelho. Essa linha neutra, ela está cortando a seção bem na metade da altura. Ela obrigatoriamente vai passar pelo centro de gravidade da área. Então, aqui vou ter o centro de gravidade da área, né? O centroide, contendo aqui a linha neutra. Se a carga aplicada, a reta da carga externa aqui, que é a força gravitacional, passa pelo centroide, não existe aqui excentricidade. Só vou ter aqui força normal, né? É a situação que acontece na barra, no trecho AB da barra. O centroide, imagine que isso aqui é a seção transversal da barra, aqui no trecho AB, né? Deixa eu desenhar melhor aqui. Aqui no trecho AB da barra,
eu vou enxergar essa seção transversal. O centroide, representado pela letra C aqui, ó, está exatamente dentro, contendo, né? O centroide está bem no meio aqui, concorda? Aqui um ponto de outra cor aqui. Está bem aqui no ponto, no meio da barra aqui, né? Bem no meio aqui. Bem no meio, tá? O centroide aqui está passando esse ponto aqui do centroide, está passando pela reta, suporte da carga gravitacional. Então, não tem excentricidade, certo? Se não tem excentricidade, o único esforço que vai acontecer aqui vai ser a força normal, né? Então, vamos aqui analisar aqui a barra B, depois vamos analisar a barra BC. Então, para a barra B, eu vou fazer um corte da barra B. Cortando a barra B aqui, ó. Então, eu vou ter aqui a força normal, equilibrando a força gravitacional que acontece aqui na mesma direção, né? Tenho aqui a carga P, tracionando essa barra, né? Carga P de 7.500 newtons, tracionando essa barra. Quando eu cortei aqui na seção A aqui, né? A seção A está aqui, ó. Essa aqui é a seção A. Eu substituí todo esse trecho da barra aqui pelo esforço interno N. Certo? O que eu vou fazer? Vou fazer o equilíbrio agora, né? Esse aqui é o método das seções, é o diagrama de corpo livre. A carga P aqui, aplicada no eixo da barra, passando pelo seu centroide. Então, não existe excentricidade. O esforço normal, N, é o único esforço que equilibra a carga P aplicada, a carga gravitacional, né? Para calcular o valor de N, eu uso aqui o equilíbrio, né? Equação do equilíbrio das forças na direção Y somadas tem que ser igual a zero. Então, eu vou ter a carga P com sinal negativo, porque está para baixo, a carga N com sinal positivo, porque está para cima, igual a zero. Deste modo, N vai ser igual a P, que vai ser 7.500 newtons. Certo? Esse é o esforço normal, né? Agora vamos calcular a tensão normal. A tensão normal na barra B. Deixa eu escrever melhor isso aí, que ficou ruim. Tensão normal na barra B. Pela letra sigma, né? Tensão normal na barra B. Como é resultado da força normal, então vou calcular aqui a tensão normal média, né? Vai ser o valor da normal dividido pela área da seção. A área da seção transversal, né? Vou colocar os valores aí. A normal é 7.500. A área é a área desse quadrado aqui. De 38 por 38 milímetros. Toda esta área aqui. Ok? Esta é a área. Que é 38 por 38. Então, eu vou ter aqui a área em milímetros quadrados, a força em newtons. O resultado vai ser em megapascal. Vai ser o resultado de tensão. Vai ser o valor da tensão em megapascais, né? Dividindo a área, a carga normal pela tensão, 7.500. A força, no caso, pela área, né? 7.500 dividido pela área de 38 por 38, obtemos aí o valor da tensão, 5,19
megapascais. Atenção no ponto na seção da barra AB, 5,19. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Agora vamos analisar a barra BC. Desculpe, a barra DC. A barra DC, se eu pegar aqui uma seção transversal da barra DC, vou chamar essa seção aqui de BB. Deixa eu aqui aumentar a área de desenho, para a gente continuar. Então, agora vamos aqui fazer a análise da barra DC. Vamos fazer o mesmo diagrama de corpo livre. A barra DC, ela tem aqui uma curvatura, né? Vou tentar reproduzir aqui. Então, aqui eu tenho aquela seção BB que eu acabei de cortar ali, ó. A seção BB seria a seção do corte. Essa seção BB aqui, eu estou representando aqui no diagrama de corpo livre, certo? Seção BB. Na seção BB, eu vou ter os esforços internos que equilibram a carga gravitacional de 7.500 que está passando no eixo da barra B aqui, ó. Certo? Tem aqui a força P, 7.500. Vocês percebem que ela não está alinhada com o centroide da seção. Aqui, a seção transversal é aquele quadrado, né? De 38 por 38 milímetros. A seção transversal aqui, no corte BB, tem 38 por 38 também milímetros. Ok? Essa aqui é a seção BB da barra. Esse corte que a gente fez aqui, né? Então, o centroide da seção vai estar aqui no meio, né? Aqui vai ter o centroide. Essa barra não vai estar passando, a reta suporte desta carga P, vou desenhar aqui, ó, a reta suporte dela. A reta suporte aqui estaria passando por aqui, ó, no eixo da barra B, né? Só que ela está distante do centro. Aqui é a posição do centroide, ó. O centroide está aqui no meio da seção, né? Aqui no meio da seção eu tenho o centroide aqui, ó, bem aqui, né? A carga P está distante do centroide, uma distância dada aí, né? Que deixa a carga excêntrica, certo? Qual que seria essa distância? Foi dada lá, ó, 375 milímetros, né? É a distância entre o centro da seção transversal nesse trecho DC e a reta suporte da carga gravitacional aqui, ó, né? 375 milímetros. É a distância dessa excentricidade, né? 375 milímetros. Então, eu vou ter que considerar no cálculo dos esforços aqui, né, a excentricidade
existente aí em relação à carga aplicada e o centro da seção. Quais são os esforços que existem aqui, então, né? Eu vou ter aqui momento fletor e força normal. Vamos aqui representar esses esforços, né? Deixa eu aqui colocar o desenho aqui numa posição melhor. Só vou afastar um pouquinho para baixo aqui a posição do desenho para poder representar ali as forças, os esforços internos da seção. Deixa eu só afastar aqui o desenho para baixo. Então eu vou ter o momento fletor na seção BB, né? Representando aqui o momento nesse sentido. O momento fletor aqui nesse sentido. Se você perceber aqui qual a situação deformada da barra, você vai desenhar mais ou menos uma deformação desse tipo aqui, ó, né? Uma deformação desse tipo aqui, ela vai estar certo? Vai estar tracionando aqui do lado esquerdo e comprimido do lado direito, né? Aqui vai ter uma tendência de alongamento da barra e aqui uma tendência de encurtamento, né? Devido ao tipo de deformação que a gente percebe aí, né? A seção que a gente fez está passando exatamente aqui, ó. Essa aqui é a seção transversal BB, né? Então, do lado direito, eu vou ter um momento comprimindo a seção, do lado esquerdo tracionando. Então, por isso que eu escolhi como sentido do momento fletor esse aqui, né? Agora a força normal. A força normal aqui vai ser de tração, predominantemente de tração, logicamente, né? Então, tem aqui uma força normal de tração. Professor, Pois não. esse do momento fletor é pela regra da mão direita, certo? Acho que está falhando o teu microfone aí. O momento fletor se dá aí pela regra da mão direita, correto? Momento fletor. Aí você escolhe. Regra da mão direita. Regra da mão direita. O momento positivo é anti-horário, né? Então, o momento positivo, pela regra da mão direita, seria anti-horário, né? E momento horário, pela regra da mão direita, tem sinal negativo. Isso aí mesmo. Anti-horário positivo, regra da mão direita, né? Pega a mão direita, gira com os 4 dedos no sentido anti-horário, você tem o polegar apontando para cima. Positivo, né? Agora, o momento horário. Você tem os 4 dedos no sentido horário, né? O polegar aponta para baixo. Por isso, sinal negativo. Correto. Então, agora vamos aqui colocar as equações de equilíbrio e determinar os valores desses dois esforços. Força normal e momento fletor. Essa carga gravitacional não causa outro esforço, não causa cisalhamento, não causa torção. Por quê? Porque o sentido da carga está numa direção paralela à direção ortogonal da seção. Então, só vai causar aqui tensão normal. Correto? O momento fletor vai causar um giro da seção num eixo vertical. Então, se eu olhar aqui a seção transversal, o eixo em torno do qual o momento vai causar giro da seção vai ser um eixo vertical. Vai ser um eixo nessa direção aqui, ó. Vou colocar de novo. Então, em torno desse eixo vertical aqui, eu vou ter o giro da seção. Então, esse aqui vai ser a linha neutra. Ok?
A seção vai girar em torno desse eixo. Olhando de cima aqui, né? Se eu olhasse aqui de cima. Se eu olhasse de cima para baixo, eu enxergaria a seção transversal, né? E o momento fletor em torno dessa linha neutra. A linha neutra está aqui, ó. Né? Em torno da linha neutra, eu teria um momento fletor. Nesse caso, estaria comprimindo à direita e tracionando à esquerda, né? Então, vamos aqui calcular, em primeiro lugar aqui, a força normal, né? Força normal. Usando aqui a equação do equilíbrio de forças verticais, a direção y igual a zero. Vou considerar forças positivas para cima, como convenção. Então, vou ter a normal positiva para cima, né? Normal que está para cima. E a carga P está para baixo, então vai entrar com sinal negativo. As duas cargas se equilibrando, portanto, a sua soma é igual a zero. N, então, vai ser igual a P, que é 7.500 newtons. A força normal vai causar um perfil de tensões normais constante. Vou chamar essa tensão devido à força normal de sigma índice N. Então, vai ser o valor da normal dividido pela área da seção. Né? 7.500 dividido pela área, que é 38 por 38. Então, a tensão normal vai dar o mesmo valor que deu lá no trecho AB, né? Já calculamos, 5,19 megapascais. Só que não é só a força normal que está causando tensão aqui na seção transversal. Temos também o momento fletor, que deve ser superposto, né? Os efeitos do momento vão ser superpostos aos efeitos da força normal. Então, vamos calcular agora o momento fletor. Antes de calcular o momento fletor, vou aqui fazer um desenho das tensões causadas pela força normal. Então, eu tenho aqui, vou desenhar aqui a seção BB novamente. Então, aqui eu tenho o corte da barra, tá? Aqui é a seção BB. Então, nessa seção BB, eu vou ter aqui tensões de tração, concordam? Que deu sinal positivo. Tensões de tração com valores constantes. Então, esse é o perfil de tensões causadas pela força normal, né? É o sigma N, que vale 5,19 megapascais. Eu vou somar esse perfil de tensões o perfil de tensões causadas pelo momento fletor. Então, eu vou considerar aqui a mesma seção transversal, só que eu vou considerar aqui as tensões devido ao momento fletor. Daqui a pouco a gente vai ver como é que elas são, tá? Vou apagar aqui. E vai ser um perfil de tensões variável devido ao momento fletor. Vamos lá, vamos calcular antes o momento fletor, né? Vamos fazer a análise aqui do momento fletor agora. Momento fletor. Olhando lá para a seção BB. Eu tenho o momento M, no sentido horário, né? E o momento causado pela carga P, no sentido anti-horário, porque essa carga P vai causar uma rotação da seção aqui, no corte B. Essa rotação vai estar em torno da linha neutra, que está bem no meio ali, certo?
tentar fazer aqui uma cor diferente. A linha neutra está passando bem aqui, ó. Nesse ponto. Em azul ali, né? Ali está passando a linha neutra. Linha neutra da seção. Essa linha neutra aqui, né? Que está sendo vista de cima aqui. Então, o momento da carga P vai ser o produto da carga pela distância até a linha neutra. No caso aqui, 375 milímetros, né? Esse momento da carga P, em relação à linha neutra, tem um sentido anti-horário. Conseguem perceber isso? Ele causa um giro em relação à linha neutra no sentido anti-horário. Você tem aqui a carga de 7.500 aplicada aqui nessa reta, né? No eixo do trecho AB da barra. Essa carga, a reta, suporte dela, está a 375 milímetros da linha neutra. E ela vai provocar um giro em torno da linha neutra no sentido anti-horário. Então, ela vai entrar com um sinal positivo aqui na equação de equilíbrio, né? Eu vou considerar aqui o equilíbrio de momentos. Sentido anti-horário positivo, né? Equilíbrio de momentos igual a zero. O momento da carga P vai ser 7.500 vezes a distância. Como é um momento positivo, entra com sinal positivo, né? 7.500 newtons vezes a distância de 375 milímetros. Vamos colocar tudo em milímetro. Esse momento da carga P, né? Momento da carga P vai ser equilibrado pelo momento M, que ali está com sinal negativo, porque tem sentido horário, né? Certo? Então, isso aqui igual a zero. Entenderam aqui? Eu estou equilibrando o momento da carga P com o momento M. Os sentidos dos dois momentos sendo representados aqui pelo sinal positivo e negativo. Deste modo, o momento M vai ser igual a 7.500 vezes 375. Calculando isso aí, 7.500 vezes 375. Resulta em 2.812.500. Newton milímetro. Unidade aqui tem que obedecer as unidades empregadas na fórmula, né? 7.500 vezes força em newtons vezes distância em milímetros dá newton milímetro como momento. Né? Ok? Agora vamos calcular a tensão causada pelo momento vetor, usando a fórmula da flexão. Vamos aqui calcular o valor da tensão normal, máxima, né? A fórmula da flexão nos diz o seguinte, que a tensão normal é igual ao produto do momento vetor pela distância da fibra mais afastada até a linha neutra, dividido pelo momento de inércia. Esse é o momento máximo, né? Vamos chamar essa tensão de tensão sigma índice M, porque está sendo causada pelo momento vetor, para diferenciar da tensão causada pela força normal, né? Estou colocando os valores aí, eu vou ter 2.812.500 vezes a distância da linha neutra até o ponto mais afastado. Deixa eu aqui fazer um desenho para a gente entender melhor essa distância. Eu tenho aqui a seção transversal da barra, tenho aqui a linha neutra, em vermelho. Bem no meio da seção, né? Tenho aqui a linha neutra.
A distância da linha neutra até o ponto mais afastado dela seria essa distância aqui. Essa é a distância C da fórmula, tá? A distância C da fórmula está aqui, ó. E seria igual a 38 sobre 2, né? Que é 19 milímetros. Então, isso aí, o momento vetor vezes a distância C, que é 19, dividido pelo momento de inércia da seção transversal. Como é que calcula o momento de inércia? A distância C aqui, ela se repete, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Ela está dos dois lados. Então, a distância total aqui seria 38. Eu tenho aqui a base, né? Da seção transversal. Vou melhorar aqui a apresentação para entender. C igual a 19. Aqui a distância da dimensão da seção, né? E aqui a altura, também é 38. O momento de inércia aqui vai ser base altura ao cubo sobre 12, porque é uma seção quadrada. pH ao cubo sobre 12. 38 vezes 38 ao cubo sobre 12. Resolvendo isso aí, 38 elevado ao quarta, dividido por 12. 173.761. Milímetro a quarta. Esse valor colocamos aqui, 173.761. Veja o seguinte, o momento está em Newton milímetro, né? A unidade do momento. As dimensões também estão em milímetros. Então, o resultado aqui vai dar Newton por milímetro quadrado, que é a unidade de megapascal, né? Resolvendo aqui para baixo, tensão máxima devido ao momento fletor, vai dar o resultado dessa conta aí. Vamos fazer ela. 2.812.500 vezes 19, dividido por 173.761. 307,53 megapascais. Então, essa é a tensão máxima que vai acontecer aí devido ao momento fletor. Vamos entender como é que é a variação dessa tensão. Aqui na linha neutra, bem no meio da seção, aqui eu tenho a linha neutra. A tensão é zero, né? No ponto mais afastado aqui à direita, eu tenho tensão de compressão máxima, né? Eu vou colocar aqui o valor a tensão de compressão. No ponto mais afastado à esquerda, eu tenho uma tensão de tração máxima. A variação das tensões vai ser variável, sendo que aqui na linha neutra a tensão é nula, né? Então eu vou ter essa variação aqui. Do máximo à esquerda até zero aqui na linha neutra. Então, as tensões de tração aqui, elas vão diminuindo à medida que se aproximam da linha neutra, né? As tensões. E da linha neutra para o ponto mais afastado da seção, eu tenho um aumento das tensões de compressão, né? As tensões aqui também vão aumentando à medida que nos afastamos da linha neutra, né? As tensões aqui do lado direito são de compressão. O valor da tensão aqui, que foi calculado, a tensão máxima é de 309, né?
307,5. 307,5 megapascais. Em escala, aqui as tensões são bem maiores que as tensões causadas pela força normal, né? As tensões causadas pelo momento são 60 vezes maiores, então a escala aqui está desproporcional, né? Se eu desenhasse em escala aqui, elas seriam bem maiores do que do que o tamanho da tensão, da representação da tensão que eu usei aqui. Então agora vamos fazer a superposição, né? Vamos superpor aí as tensões. Deixa eu aqui só melhorar a apresentação desse desenho. Vou colocar aqui tudo. Vou aqui juntar tudo num só, uma layer, né? Para poder mexer no desenho. Deixa eu colocar essa tensão aqui mais para cá. Aqui é a tensão normal. Aqui, vou colocar mais para cá isso aqui também. E também mexer nesse desenho aqui, vou colocar mais para cá para termos espaço aqui e colocar, fazer a superposição dos dois desenhos. Então, vou só superpor agora essas duas tensões e vou representá-las aqui da seguinte forma. Vou copiar isso aqui para lá. Então, as duas tensões superpostas vão ter aqui uma outra configuração. Não vai ser nem a tensão devido ao momento fletor, nem a tensão devido à força normal. Vou fazer o seguinte. Aqui à esquerda da linha neutra. Vamos aqui representar a linha neutra aqui no perfil de tensões normais. Azul aqui. Aqui, no perfil de tensões normais, a linha neutra estaria aqui, bem no meio da seção transversal, né? Que eu tenho a linha neutra. As seções é a mesma seção, tá? Só que do lado esquerdo aqui, eu tenho o perfil de tensões devido à força normal. E do lado direito, eu tenho o perfil de tensões devido ao momento fletor. Isso aqui são as tensões devido ao momento fletor. Eu vou fazer a superposição somando valores. Então, aqui no ponto mais afastado da linha neutra, à esquerda, eu tenho tensão de tração. E para o momento fletor também tenho tensão de tração. Desse lado aqui também vale 307,5. Esse perfil é um perfil simétrico. A tensão normal de tração máxima é igual à tensão normal de compressão máxima. Ok? Elas vão variando aqui na mesma proporção, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, eu vou somar aqui o ponto à esquerda, mais afastado da linha neutra, com o mesmo ponto mais afastado da linha neutra, que é o mesmo ponto, né? Só que com duas configurações de tensões diferentes. Então, eu vou somar as duas, vou fazer a superposição. Do lado esquerdo aqui, vou ter o valor de tensão normal de tração, porque eu estou somando tensão de tração com tensão de tração, né? Eu vou ter aqui uma tensão de tração maior. Vai ser o resultado de 5,19 com 307,5. Essa tensão aqui vai ter como resultado a soma de 307, aliás, 5,19, somado com 307,5. Vai ser uma tensão de tração, né?
Então, somando aí 5,19 com 307,5, resulta em 312,7. Esse é o valor da tensão aqui nesse ponto, à esquerda da linha neutra, o ponto mais afastado da linha neutra, né? Agora à direita, vou pegar aqui um ponto à direita da linha neutra, o valor da tensão normal, sigma n, vou somar com o valor da tensão normal, sigma m, no mesmo ponto. Só que agora as tensões são diferentes. Eu tenho aqui tração, a força normal causa tensão de tração em toda a seção, todos os pontos. E o momento fletor, à direita, causa tensão de compressão. Então, na verdade, eu vou ter que subtrair, né? Aqui é tensão negativa, aqui a tensão é positiva. Então, eu vou ter aqui uma tensão de compressão, com um valor menor que 307. Vou apresentar assim, ó. O valor dessa tensão aqui desse lado, né, vai ser o resultado de 5,19 menos 307,5. Ok? Vai dar quanto? Deixa eu aumentar um pouquinho a área ali. Tá aqui 400. Subtraindo aí, né? Vou ter um valor negativo aqui. 5,19 menos 307,5 vai dar o valor de 302. Eu já perdi a conta, tinha dado quanto mesmo? 5,19 menos 307,5. 302,31 megapascais. Como deu sinal negativo, a tensão é de compressão. Eu vou ter uma variação linear aqui também. Se eu somar aqui, agora na linha neutra, percebam o seguinte, na linha neutra, aqui, para a força normal, a tensão é de 5,19, né? Aqui a tensão é de 5,19 também. Certo? Aqui, para o momento fletor, a tensão é nula, é zero. Então, se eu somar no ponto da linha neutra, 5,19 com zero, eu vou ter aqui como resultado uma tensão de tração de 5,19. Concorda? Aqui, uma tensão de tração de 5,19. Aqui vai ficar bem pequenininha, né? Para ficar proporcional. Uma tensão aqui de 5,19. Então, se eu fizer aqui a variação, obedecendo essa proporção aí, né, eu vou perceber que a linha neutra não vai mais ter tensão nula, como tinha na situação do momento fletor aqui, né? O ponto onde até as tensões são nulas vai ficar mais para a direita do que antes. Então, aqui à esquerda da linha neutra continua tendo tensão de tração, só que tensões maiores, né? Porque agora foi o resultado da superposição dos dois esforços. À direita da linha neutra ainda tem um pouquinho, um trecho pequenininho aqui de tração, mas depois ela fica um trecho de compressão, né? Então, esse aqui é o perfil de tensões resultante da superposição do momento fletor com a força normal. Entenderam? Aqui, voltando aqui para o enunciado, ele pede o valor da tensão de tração máxima, né? Determine a maior tensão de tração para as regiões AB e DC do braço. A região AB
O valor da tensão de tração máxima foi calculado aí igual a 5,19 megapascais, né? Seria esse valor aqui. Isso aqui para o trecho AB, né? E para o trecho BC, desculpe, trecho DC da barra, o valor máximo é de tração 312 megapascais, né? 312,7. Esse valor aqui. O valor máximo. A tensão máxima. Tensão máxima no trecho máxima de tração em DC, né? No trecho DC da barra. E aqui a tensão máxima no trecho AB. Ok, pessoal? Então, esse exercício ilustrou como acontece a superposição dos efeitos quando eu tenho momento fletor e força normal combinados, né? Vejam que a barra é a mesma. Em todo o comprimento dela, eu tenho a mesma seção transversal. Mas só porque no trecho aqui eu tenho uma excentricidade de 37 centímetros, a tensão aqui quase que ficou 60 vezes maior, né? Em relação ao trecho que não tinha excentricidade. Estão percebendo? De 312, de 5,19 no trecho AB, pulou para 312,7 no trecho DC. Ficou 60 vezes maior, percebem? Pelo simples fato de haver uma excentricidade que causa aí flexão na barra, né? Então, vocês vejam aí a importância, né, de se avaliar as cargas, né, respeitando aí a distância entre o centro da seção e a reta suporte onde as cargas acontecem.